Quando eu cheguei para compor aqui, para fazer parte da parceria, eu notei algumas informações na mídia, onde o Luiz Henrique dizia que aqui existia um grupo de pessoas que invadiram o Mojimirim, né, e estavam fazendo uso das instalações. E é triste nesse momento eu ter que chamar um homem daquela idade, que como eu deve ser pai de família também, de mentiroso, porque existe um documento, né, onde ele formalizou um acordo empresarial, comercial e até mesmo de gestão com as pessoas que aqui estão, e em momento nenhum pensou no Mojimirim, em momento nenhum ele se importou com uma instituição que é um patrimônio da cidade. Entretanto, embora já soubéssemos desse tipo de atitude, nós tentamos viabilizar, até por orientação do doutor, que sempre busca o caminho do diálogo. Nós tentamos, em uma reunião, buscar trazer para a coerência o senhor Luiz Henrique, e infelizmente, mesmo ele tendo concordado que os esforços que nós estamos fazendo para a liberação de estádio, para a manutenção do nome do Mojimirim, mesmo ele concordando que é de extrema relevância isso, ele posteriormente age como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse sido dito e exposto durante aquela reunião. Então, os meus colegas de empresa aqui, de gestão, e o nobre doutor vão expor para você um pouco do que acontece. Então, pela ordem, eu quero dizer que o doutor vai expor que não existe sequer, em momento algum, não existe, nunca existiu qualquer ato ilícito no sentido de ocupação indevida ou coisa assim por parte da empresa ou de qualquer membro dessa gestão, né? Como popularmente aqui as pessoas chamam os coreanos, né? Não existiu nenhum tipo disso. E a J-Winners, nossa empresa, quando chegou na intenção de realmente alavancar e fazer com que acontecesse mesmo essa liberação do estágio, e que um projeto de longo prazo fosse feito para o Mojimirim. E nós começamos esse trabalho, não vamos parar e vamos até o fim com todas as providências necessárias para que o Mojimirim possa fluir de uma maneira mais profissional, natural e com o resgate do seu histórico. Esse é o documento de gestão que foi firmado entre o Clube Mojimirim e os atuais gestores. E esse é um processo que, infelizmente, quando os meus clientes entraram no clube para iniciar o processo de gestão, deparou com uma série de irregularidades, inclusive com contas em atraso de água e luz, de anos de atrasos, não seria só questão de um curto espaço de período, inclusive até processo judicial do fornecimento de água que estava em vias de execução, e foram obrigados a solucionar para não deixar o clube parado. Tiveram que fazer um acordo, efetuar o pagamento desses valores, e foi justamente aí que comecei a criar um pouco de atrito. Por quê? O clube foi feita uma parceria com o clube, não com o presidente do clube. Só que os pagamentos que estavam sendo reivindicados eram feitos na pessoa física do Luiz Henrique. Quando houve uma recusa e solicitação do reembolso dos valores que foram pagos indevidamente de contas em atraso, é que houve a criação de todo desentendimento entre as partes. Aí que soubemos que as contas pessoas jurídicas estavam uma série de bloqueios judiciais de penhora online, e estava impossibilitado de efetuar o pagamento diretamente para o clube, o que se torna um pouco estranho para os meus clientes, que não podem efetuar o pagamento de um valor devido ao clube para fulano beltrano. Esse é o desentendimento. Causa estranheza para qualquer investidor ou qualquer gestor ter que efetuar o pagamento de uma pessoa física de uma parceria que foi feita com o Mojimirim. Porque o Mojimirim, estatutariamente ou funcionalmente, ela pertence aos associados. Não é para uma pessoa física ou para um indivíduo. Em agosto do ano passado, apesar de ter o contrato de gestão e arrendamento, o senhor Luiz Henrique
em nome do Mojimirim, entrou com uma ação de reintegração de posse falando que existem invasores no imóvel, falando que tem menores que invadiram, acionaram o Conselho Tutelar, o Ministério Público, todos dizendo que existe uma invasão na calada da noite de um espaço pertencente ao clube. O juiz e a promotoria, sabiamente, após verificar que existe contrato de arrendamento e tudo mais, revogou a liminar. Ele chegou a conceder liminar, né? Chegou a conceder, só que logo em seguida ele removeu, revogou a liminar. E o Ministério Público também colocou que não existe nenhum tipo de irregularidade, né, perante os atletas que estão alojados aqui e que deveria simplesmente esse processo ser extinto porque não tem mérito. Inclusive isso caracteriza a denunciação caluniosa, ele pode responder processo criminal por todos os atos que ele praticou. Inclusive ele fez um boletim de ocorrência na delegacia, né, falando sobre esse fato. Então ele vai responder assim que sair a decisão final desse processo, vai iniciar um processo que a gente vai solicitar em juízo para que seja aberto um inquérito policial para apurar esse crime de falsa comunicação de crime e por calúnia e difamação contra meus clientes. Os gestores não podem participar do time porque estão atrelados a uma assinatura do presidente para poder participar. Já foi oferecido diversas vezes a oportunidade de os próprios gestores pagarem as taxas em atraso, todos os impostos que estiverem devendo para o sindicato, para a CBF, para a Federação Paulista. A própria gestão arcaria com isso. Arcaria com isso, mas não houve recusa sistemática por parte da diretoria executiva do clube. Porque a diretoria se resume a uma pessoa só. Sim. Infelizmente é. Então, está de mãos amarradas. Aí veio a parceria e a grato do senhor Jaime, também sentindo a necessidade, ele sendo um dos moradores da região e muito preocupado com toda essa situação, ele também tentou de várias maneiras dialogar com o presidente do clube atual, né? E infelizmente por sistemáticos atos que foram praticados por gestores também, foram praticados por seu Jaime e acabou causando essa coletiva indesejada para explicar qual é a real situação. Os gestores, o seu Jaime, todas as pessoas aqui não têm interesse em absoluto pelo patrimônio do clube ou que o clube fique nessa situação. Eles estão interessados em profissionalizar o futebol. Se permitir criar um clube empresa ou alguma coisa que dê uma gestão profissional, os gestores e os outros investidores estão dispostos a participar e auxiliar o clube a caminhar nesse processo. Estatutariamente, pessoa que não contribui, diretoria ou não, que não contribui, não comparece ao clube, ele automaticamente está desligado do clube, estatutariamente falando. Então, cabe organizar um grupo de pessoas que tem real interesse do clube, organizar novamente, criar os associados, fazer a ficha cadastral, reorganizar, recadastrar todos os sócios, independente de ser a ala do Luiz Henrique, ou a ala do Rogério, ou a ala do Zezinho da esquina, ou a ala da Maria, todo mundo participarem igualitariamente, organizarem, criarem uma comissão provisória para destituir todos, não só a diretoria do Luiz Henrique, mas a outra diretoria que também não fez nada, criar uma nova diretoria que pode participar, seja o senhor Luiz Henrique, seja o senhor Rogério, qualquer pessoa, que participe novamente, faça uma coisa democrática, organizada, que possam criar uma chapa, ou 2 chapas, ou 5 chapas, que possam participar efetivamente e comece a organizar legitimamente para o funcionamento do clube. Quando eu fui solicitar a renovação do alvará e contratar, meus clientes tentaram contratar a empresa
para fazer a renovação do alvará, para fazer o laudo, a empresa, antes de iniciar o processo de renovação de alvará, pediu para efetuar o pagamento, né, do serviço prestado há 2 anos atrás. Ou seja, se não pagar, não faz o serviço. Só tem uma única empresa capaz de fazer o laudo, né, de um poste do estádio do Mojimirim. Aí os gestores foram obrigados a regularizar o pagamento anterior, fizeram o pagamento atual, deram entrada na prefeitura e depararam com uma carta do presidente Luiz Henrique falando para não permitir a liberação do alvará do clube, porque ele não quer assinar o documento de liberação. Peraí, mas a liberação não é benéfico para o clube, benéfico para o presidente? Independente dos gestores atuais estarem ou não, ter o clube, ter a estrutura do clube liberado, com a auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, tudo aprovado, não é do interesse do clube? Então, qual é a postura real de um presidente perante o clube? Simplesmente criar barreiras que impeçam o real regular funcionamento do clube? Ou tentar buscar alternativas e soluções? Infelizmente, existe uma pessoa que nas entrevistas escreve: eu tenho a caneta na mão. Então, o meu recado para o Luiz Henrique é simples: a caneta na mão é uma arma para quem sabe usar. Não adianta você dar uma arma na mão de uma pessoa que não tem conhecimento para usar. E ele busca poder em um segmento que ele nunca vai encontrar, porque o futebol, por mais que muitos problemas aconteçam, não só no Mojimirim, mas em outros clubes, ainda continua sendo um esporte onde pessoas honradas fazem a diferença. O Mojimirim hoje foi presidido até hoje, ou é presidido, porque o capitão que abandona o barco, vocês sabem como funciona. Mas o Mojimirim foi presidido por pessoas que sentaram em cima das próprias mentiras para tirar benefício próprio, né, extorquir o clube. Então, hoje, eu digo isso e falo em nome dos meus parceiros aqui, por isso que a gente tem não só um bom advogado, mas um homem íntegro do nosso lado. O Luiz Henrique encontrou a briga que ele queria. Então, nós nem vamos pensar na possibilidade dele, até porque, como eu disse, não adianta ele falar que tem a caneta na mão, porque ele não sabe usar, certo? A caneta na mão é um bom instrumento para homens com dignidade. Todos os homens da história que mudaram a história, o curso da história através da caneta, tinham dignidade, inteligência, competência. Ele não tem nenhum desses 3. O laudo, o processo, claro, existem alguns documentos essenciais que um presidente tem que assinar, com certeza. Mas, em prol da segurança de um imóvel, em prol da segurança, não significa que o presidente não esteja presente, que não possa ser feito e providenciado. Como, por força do contrato, os gestores têm plena autonomia de fazer o processo de regularização e ele tem que fazer todos os esforços para manter o departamento de futebol ativo, conforme está em contrato, ele tem legitimidade. Tanto é que a gente apresentou cópia desse documento, mais uma notificação que a gente fez para o senhor Luiz Henrique, comunicando sobre o abandono do clube, porque uma pessoa que não aparece há mais de 8 meses... Apresentou para quem? Fizemos via cartório, encaminhamos para Mojimirim e na pessoa do senhor Luiz Henrique. Para o clube? Como é que... Não. Uma notificação informando ao clube, solicitando providências, né, ao presidente e à direção, informando que existiam muitas pendências, muitas coisas a serem resolvidas e que caracteriza abandono a ausência deles. Então, o doutor fez isso via cartório, né? Juntamos essa documentação na prefeitura mostrando que, por falta de abandono, a posse provisória estava na mão dos gestores e que o pedido de regularização, o ABCB, todas as documentações referentes à regularidade deveria ser concedido, fato que a prefeitura aceitou
porque a própria prefeitura tem sistematicamente procurado o próprio presidente do clube e, infelizmente, o paralelo dele é incerto e não sabido. Existem gestores, mas não tem diretoria, a meu ver. Só existe um presidente que nem sabemos se tem legitimidade para atuar efetivamente. E para mim, não existe o clube Mojimirim. Ela está abandonado. Tecnicamente abandonado e efetivamente abandonado. Por quê? Um presidente que não aparece no clube há mais de 8 meses, como que ele pode se reivindicar ser presidente? Porque a gente vê site virtual, negócios virtuais, mas nunca ouvi falar presidente virtual. E o que está acontecendo agora é que está tendo uma gestão virtual. Não existe ninguém presente, ninguém está participando, dissidente ou não. Ou a outra parte que se diz que ser a legítima para atuar também nunca pisou aqui no clube para dizer, vamos organizar, vamos auxiliar.